Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que o presidente do TRE de Alagoas, desembargador Clever Rego Loureiro, dá as boas-vindas a vocês para mais essa reunião, para a gente concretizar o nosso projeto de acessibilidade nas eleições de 2024. Junto ao desembargador Clever está o Ribeiro, que é o assessor especial da presidência, o Hugo também, que faz parte do gabinete da presidência, e o João, que é o assessor de acessibilidade. Ali tem a Karina, que também está fazendo parte do projeto, e o presidente vai falar um pouquinho com vocês, depois a gente vai explicar mais o que é que a gente vai fazer agora nessa etapa, e vocês podem tirar as dúvidas e dar sugestões depois. Boa tarde a todos, a todas. Com imensa satisfação que todos nós estamos aqui participando e imbuídos desse programa pela primeira vez do TRE de Alagoas, que diz respeito à acessibilidade a todas as pessoas com algum tipo de deficiência. E que nós entendemos, isso aí é entendimento e convicção de todos que formam aqui a equipe do TRE, né? Todos, principalmente na linha de frente, todos nós aqui, que todos é um direito dos senhores e das senhoras a acessibilidade a todos os serviços, a todas as atividades que a Justiça Eleitoral puder prestar essa assistência aos demais eleitores, os senhores terão o mesmo direito, a mesma acessibilidade, sem que haja nisso a gente, do que nós possamos dizer que estamos privilegiando ou que estamos fazendo algum favor, nada disso, são direitos de vocês. Então, nós estamos programando, só para dizer assim, na fase preambular, estamos já programando para ter uma sessão exclusivamente para todos os senhores e as senhoras com qualquer tipo de deficiência e que nós deixaremos um coordenador, são 1.060 coordenadores que, para facilitar o trabalho de outros que não têm, que não estão trabalhando, certo? Para ter acessibilidade lá nas cabines de votação. E também para que esse programa possa ter um conceito exitoso, também necessário que todos que compõem esse projeto, né, todos com qualquer deficiência mínima que seja, qualquer uma, que se inscreva, né, que terá todo o nosso apoio para ser mesários e terá todo o apoio nosso. E nós, para isso, estamos preparando uma estrutura excepcional que não ficará desejado de jeito nenhum. Ok? Muito obrigado. Aí eu passo a palavra aqui para os demais colegas que irão completar o que já foi dito aqui. Com a palavra, doutor Ribeiro. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Ribeiro, José Ribeiro, eu trabalho como assessor da presidência do tribunal e eu creio que essa seja a terceira reunião que a gestão do desembargador Clever faz com os representantes das diversas categorias de pessoas com deficiência. Na primeira ocasião, eu me lembro que o doutor Diego estava presente, o desembargador, e nós tivemos um depoimento de um pai de uma criança que tem autismo, e ele dizendo do drama que era quando tinha as campanhas eleitorais e o uso de fogos com estampido. O filho dessa pessoa tinha
problemas de convulsão, enfim, e que, quando acontecia essas crises, o retorno dele era muito penoso. Pois bem, o desembargador Clever fez uma reunião aqui, eu estou dizendo isso para vocês como um feedback, como um retorno das medidas que o nosso tribunal tem adotado a partir desse diálogo com vocês. Fizemos uma reunião com todos os representantes dos partidos políticos, onde restou consignado, onde restou acordado entre todos os presentes, que eles não iriam fazer uso de fogos de artifício com estampido. Não é? Então, veja, esse foi um primeiro passo que nós adotamos na mudança dessas práticas de propaganda e de campanha eleitoral, baseada nesse nosso convívio, nessa nossa reunião, nessa possibilidade da gente estar aqui ouvindo o que vocês têm a nos dizer. Não é? Então, não existe, alguém me disse numa outra reunião, dizendo, não existe nada por nós sem nós. Não é? E essa é a postura do tribunal. Então, é por isso que vocês estão aqui pela terceira vez que nós estamos convocando a comunidade de pessoas com deficiência do Estado de Alagoas para falar do projeto novamente, mas dessa vez para realmente a gente colocar as coisas em certo grau de execução. Como o desembargador Clever explicou para vocês, o grande projeto, a grande vitrine que a gente quer fazer pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral de Alagoas, pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral no Brasil, apesar de que nós estamos tendo, nessa mesma eleição, outros tribunais com experiências parecidas com a nossa, nós estamos tentando transformar um local de votação inteiro como um grande centro de acessibilidade, e mais do que acessibilidade, de inclusão das pessoas com deficiência, trabalhando como qualquer outra pessoa, provando a sua capacidade, sua força, naquilo que é central no dia das eleições. E essa centralidade está na figura do mesário. Essa centralidade no dia das eleições não está mais com os candidatos. As campanhas pararam. O grande ator no dia das eleições é o mesário, em termos de organização e comando das eleições. É ele que está ali gerindo o local de voto para receber da população a sua escolha mediante o voto. Então, esse projeto e essa última conversa, ou pelo menos essa conversa atual que nós estamos tendo com vocês, é para pedir voluntários. Não adianta a gente pensar que está fazendo alguma coisa de inclusão, não é? Se não houver também quem queira ser incluído, se fizer presente, não é? Então, veja, a par de todo tipo de capacitismo, de preconceito contra as pessoas com deficiência, a possibilidade da gente fazer uma sessão inclusiva, um local de votação inclusivo e participativo, é a prova para toda a sociedade que vai ali, naquele local, se deparar pela primeira vez com pessoas com deficiência gerindo o local de votação. A Justiça Eleitoral, pela gestão do desembargador Clever Loureiro, tem a plena convicção e certeza de que os senhores e as senhoras são mais do que capazes de assumir com essa obrigação, com esse exemplo. Veja, é a primeira experiência no Estado de Alagoas, é um local só, é uma escola só, mas eu creio que ela vai ser a primeira, mas não a última. Através dessa experiência, outras pessoas certamente vão se sentir inspiradas a se fazerem presentes, a se colocarem na vida cívica, na cidadania, nos papéis de cidadania,
e, através dessa presença, mostrar a quem ali se fizer presente no dia da votação a plena capacidade, a plena possibilidade de serem produtivos, de assumirem obrigações e de responder como qualquer outra pessoa. Então, para eu não me estender demais, eu gostaria de que, encerrada essa reunião, obviamente, nós estamos abertos para ouvir de vocês aquilo que vocês queiram colocar, que a gente consiga mobilizar pessoas que queiram se fazer presentes, tanto pessoas com deficiências visuais, auditivas, de locomoção, enfim. Nós temos também aqui na nossa Justiça Eleitoral, pela primeira vez no Brasil, uma estagiária contratada pelo desembargador Clever, uma pessoa com síndrome de Down, que ela é absolutamente necessária para o nosso tribunal. Quando ela foi contratada, a ideia era que o tribunal estava sendo condescendente, entregando uma posição para ela. Ela faz a nossa comunicação social. Sem demérito aos outros que fazem a nossa comunicação social nas redes, o nosso sucesso é quando ela aparece. É quando tem mais engajamento, mais interação, mais visualização. Ou seja, somos nós que estamos precisando tanto, é ela que está precisando tanto do nosso tribunal, de um espaço, ou somos nós também que precisamos de pessoas que ampliem a nossa comunicação. Então, com certeza é uma via de mão dupla. É uma questão de consciência e de conhecimento. Não é? Temos todos muito a aprender um com o outro. Temos todos condições de ceder espaço um para os outros e, a partir disso, aumentar a participação, aumentar a democracia, aumentar o próprio grau de civilização de todos nós. É isso, eu agradeço a presença de todos, agradeço também imensamente ao desembargador Clever por essa possibilidade, por ter engajado desde o início nesse projeto, assim como outros, sempre visando a inclusão e a acessibilidade. Obrigado a todos. A palavra do Dr. João Luiz, que é um dos timoneiros desse projeto, né? Depois ouviremos o Dr. Hugo, também, que é outro entusiasta desse programa. Pois não, doutor João. Boa tarde a todos e todas. Sou João Luiz, assessor de acessibilidade deste tribunal. Vou começar fazendo a minha autodescrição, porque eu sei que aqui, não sei se aqui neste recinto, mas eu sei que online, pelo menos, nós temos pessoas com deficiência visual que estão assistindo, então é importante que a gente faça essa autodescrição, né? Eu sou um homem pardo claro, cabelos grisalhos, estou trajando um blazer grafite, uma calça preta, sapatos pretos, e estou aqui falando no centro do nosso auditório, e para facilitar aqui, que se porventura aqui no recinto tem alguém com deficiência visual, minha localização é essa aqui, para vocês terem a referência. E é isso. Estamos aqui reunidos para apresentar, né? Na verdade, não é nem para apresentar, porque nós fizemos uma reunião anterior em que falamos sobre a sessão mais que inclusiva, sobre a possibilidade. Hoje estamos aqui para consolidar essa ideia. E a gente precisa de todos vocês, porque vocês serão nossos principais protagonistas nessa sessão mais que inclusiva. O nosso objetivo é compor algumas sessões em que todos os participantes, todos os mesários, sejam pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós acreditamos plenamente na capacidade de todos. E essa atual gestão do presidente Clever Loureiro é uma gestão que preza muito pela política de acessibilidade. Como vocês já vêm percebendo, essa aqui é a nossa terceira reunião em menos de um ano de gestão, né, desembargador?
menos de um ano de gestão, essa é a nossa terceira reunião, e com certeza teremos muitas outras, porque há outros projetos, né, inclusive de contratação de pessoas com deficiência, para que atuem aqui no nosso tribunal. Porque, como bem disse o nosso assessor da presidência, o Ribeiro, como ele bem falou, nós temos uma estagiária que tem síndrome de Down, a Clarinha, e ela é uma grande estrela, né? A gente sabe que o engajamento realmente das redes sociais e esse burburinho que ela causa é muito positivo para a imagem do nosso tribunal. Então, hoje, nós realmente precisamos muito mais dela do que ela da gente, presidente. E isso é muito bonito, né? Então, pessoal, estamos aqui para ouvir sugestões para a gente concretizar essa ideia, né, que já foi lançada na reunião anterior. E hoje a gente quer sair daqui com nomes. A gente quer realmente ser bem objetivo. Quer que as entidades que aqui estão indiquem pessoas para que possamos colocar como mesários para atuar nas eleições agora de 2024. Então, é isso. Além dessa questão do mesário pessoa com deficiência, nessa sessão mais que inclusiva, nós também, presidente, temos uma outra novidade. Pela primeira vez na Justiça Eleitoral de Alagoas, nós teremos a figura do coordenador de acessibilidade, que será uma pessoa designada, única e exclusivamente, para instruir, para ajudar, para monitorar tudo o que está acontecendo no que diz respeito às pessoas com deficiência no dia do pleito eleitoral. Ou seja, em cada local de votação, nós teremos um coordenador de acessibilidade que será identificado por um crachá. Inclusive estou até com um modelo aqui, o crachá, no caso, que será usado pelo coordenador de acessibilidade. Essa pessoa terá a função de auxiliar todas as pessoas com deficiência que venham ter algum problema no dia da eleição, né? Nós também teremos uma central de atendimento ao eleitor surdo, como já tivemos da outra vez, que inclusive houve um pioneirismo. Fomos até, a Flávia bem sabe aqui, nossa intérprete de Libras, fomos até matéria, né? Saímos no jornal, na Gazeta de Alagoas, com esse projeto, e vamos manter. No dia das eleições teremos intérpretes de Libras aqui disponíveis a sanar qualquer dúvida do eleitor surdo através da videochamada, e em momento oportuno passaremos o contato do telefone, iremos divulgar isso aí nas redes sociais e nos portais cabíveis. E é isso, a Justiça Eleitoral está se aperfeiçoando, está tentando evoluir para que possamos caminhar de mãos dadas com vocês, porque nós sabemos o papel de grande relevância que a pessoa com deficiência tem, porque sabemos da capacidade de vocês que é gigantesca e, por vezes, é muito pouco explorada. Então, é isso, e agradeço a todos, e daqui a pouco iremos facultar a palavra a vocês para ouvir sugestões e para que possamos compor essas sessões, né, acessíveis. A palavra agora ao doutor Hugo. Boa tarde, eu me chamo Hugo, também sou assessor da presidência na gestão do desembargador Cléver Loureiro. Eu queria, primeiramente, agradecer pela presença e pela participação de vocês nessa iniciativa. Eu não quero me alongar muito, queria só deixar registrado aqui a importância para esta gestão atual de a gente aumentar a inclusão e acessibilidade de vários setores da sociedade alagoana. É algo que, para mim, como servidor, tem me empolgado bastante de ter a oportunidade de trabalhar nessas iniciativas. Tanto assim que, nessa gestão, nós tivemos a criação de uma comissão específica para a população em situação de rua, com várias iniciativas já realizadas. Tivemos projetos envolvendo comunidades indígenas de todo o Estado,
né? Tivemos em Pariconha, Porto Real do Colégio, Arapiraca. Tivemos também algumas outras iniciativas, como a criação de um comitê de promoção da equidade racial, um comitê relacionado também à questão indígena, e dentre várias ações para o que nos interessa mais nesta tarde, no que diz respeito à inclusão, né, de pessoas com deficiência. A gente pensa que, para além do exercício do direito de voto e, portanto, da acessibilidade dos locais de votação, toda uma preocupação que temos, é importante o engajamento e a oportunidade de que as pessoas com deficiência participem ainda mais ativamente desse processo, ou seja, se integrando como mesários. Então, a ideia é que a gente, como o João e o Ribeiro estavam explicando, que a gente tenha essas sessões com pessoas que vão estar trabalhando como mesários e, portanto, fazendo o ciclo completo no sentido dessa inclusão, porque, para além da acessibilidade e do voto, a gente vai ter, digamos, o privilégio e a alegria de contar com esse grupo, né, de pessoas participando do outro lado, digamos assim, né, ou seja, se integrando também como mesários e mesárias. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer e pedir a colaboração de vocês interessados, né, as entidades, as instituições que militam na causa dos direitos das pessoas com deficiência. É muito importante para a gente, nós estamos dando os primeiros passos, mas, com certeza, com muito interesse em avançar rapidamente, né? Então, claro que vamos ter esses diálogos, a gente vai ouvi-los agora a respeito, mas gostaríamos bastante de ter essas indicações para que possamos possamos designar, né, essas pessoas para mesários e assim a gente comece a efetivar esse projeto. Muito obrigado, pessoal. Concluídas as respectivas falas dos componentes da mesa, eu faculto a palavra aos senhores e senhoras que tenham alguma sugestão para que nós possamos analisar e implementar a sugestão para que se possa ter mais acessibilidade, mais inclusão, tudo em conformidade com os direitos de todos os senhores têm. Está facultada a palavra. Vamos, pessoal, aí dê uma opinião aí. Pois não. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer por estar participando desse momento com o Tribunal Regional Eleitoral. Eu fiquei muito feliz em saber do interesse da presidência em relação a esse projeto e fiquei surpresa em relação aos atendimentos virtuais com acessibilidade em Libras. Mas eu queria saber mais como vai funcionar para que a comunidade surda possa entender como vai ser esse processo. Porque, assim, para a gente, já está chegando o mês de outubro e muitos nem sabem os locais de votação, como, por exemplo, quando existem as notas oficiais do próprio TRE, a gente vê que não tem a acessibilidade dos locais. Então, assim, como, por exemplo, existem bairros que estão em afundamento e mudaram as zonas eleitorais. Para onde é que esses candidatos a eleitor vão votar? Então, assim, por exemplo, ali no Farol, existe o atendimento, lá no TRE de lá, eu gostaria de saber mais informação e que lá tivesse, pelo menos, uma acessibilidade básica, para que a gente pudesse receber esse atendimento de segunda a sexta na língua de sinais. Porque eu acredito que a prática leva a esses interesses também, porque a gente já sabe que está chegando o período. E a gente sabe que as zonas eleitorais também
não têm acessibilidade, porque alguns surdos não são escolarizados. Então, assim, eu gostaria que esse trabalho fosse contínuo para que nós pudéssemos também trabalhar, né? Então, assim, ter a pessoa com deficiência trabalhando de forma voluntária, principalmente o surdo, vai ser muito fabuloso, porque a gente vai se sentir incluído e realmente, de fato, tendo uma representatividade naquele espaço. Então, imagine você ter uma pessoa surda podendo orientar os seus pares. Então, assim, eu espero que esse projeto realmente ele seja firmado e que a gente possa, não é só no dia, mas que mês a mês, né, desde o início de maio, como, por exemplo, o meu esposo, ele mora em João Pessoa. Então, ele não conseguiu fazer a transferência do título dele porque ele não sabia o período de transferência. Então, a gente foi lá, quando a gente chegou, fomos informados que o período foi em maio. Então, que essas informações elas possam ser contínuas, né? Não só aqui em Alagoas, mas em todos os estados, para que possa contemplar. E muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Eu me chamo Patrícia Amorim, sou assistente social e estou representando a presidente da AP, Iraê Cardoso. E eu gostaria de um esclarecimento com relação ao TRE. Quais são os critérios que foram pensados pelo tribunal para garantir a acessibilidade de todos os tipos de deficiência, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física? Quais foram os critérios de acessibilidade que foram idealizados pelo tribunal? Alô, boa tarde. Eu me chamo Sueli Porto. Estou aqui hoje representando junto à presidência da Pestalozzi. Acho que louvável o trabalho do TRE nesse momento. A inclusão é super importante. Há 47 anos que a gente trabalha com essa questão. Agradecer essa parceria também. E, assim, surgiu alguns questionamentos também, né? Quando você fala que a pessoa com deficiência vai ter um coordenador em cada zona, eu fico imaginando, o cuidador dele vai poder entrar na urna? Será uma pessoa designada pelo tribunal? Será conhecido quando chegar? Vai ser visível? Para não criar constrangimento às pessoas que acompanham, né, no dia a dia. Como a minha colega falou, Patrícia, nós temos todos os públicos lá na Pestalozzi, desde a pessoa com deficiência intelectual, física, o TEA. Então, são esses os questionamentos. Eles irão, por exemplo, eu sei que a Aninha, né, que está representando aqui a Pestalozzi, a Ana Tiburtino, ela está disposta a contribuir, a ser uma voluntária. E como será esse trabalho dela no dia? Ela vai ser treinada? Ela terá esse suporte? Eu não sei se mais alguém tem esses questionamentos, mas nós ficamos pensando, porque a gente, toda vez que ela precisa ir para algum lugar, e ela participa ativamente, a gente cede um transporte adaptado para que ela se locomova e possa atuar. É isso. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carlos, eu estou representando o presidente da ADEFAL. Eu também me habilito a ser mesário na mesa. Eu acho de grande importância uma pessoa com deficiência participar de tudo na vida, entendeu? Então, mas para a gente é mais difícil, e a gente fica sentado o dia todo em uma cadeira, né? Aí tem essa possibilidade, quando for para usar banheiros, essas coisas todas, como é que vai ficar? Mas, com toda essa dificuldade, eu me habilito a participar de mesário nessa eleição. Boa tarde.
estou como presidente da Pestalozzi de Maceió, e eu queria esclarecer, a gente só tem assim, vontade de saber como é que vai funcionar. Estamos aqui sempre para ajudar, né? A Pestalozzi também, como todas as instituições, estão para ajudar as pessoas com deficiência, porque são as pessoas com quem nós trabalhamos. Eu gostaria de saber, para esclarecer, é uma sessão só, ou quantas sessões são? Eu fiquei na dúvida desde a outra vez que eu fui para a reunião, porque eu fiquei preocupada com a acessibilidade das pessoas que vão fazer, porque eu entendi que todas da mesa seriam pessoas com deficiência, e como seria o trato deles com as pessoas que vão estar na sessão. São pessoas com deficiência também que vão ser atendidas, ou é todo tipo de pessoa? Nós todos que somos daquela sessão vamos ser atendidas pela mesa, que é composta só com pessoas com deficiência. Eu vou pedir a palavra um pouco, porque já são várias perguntas, não é? Senão depois fica um pouco difícil para a gente responder. Tá? Eu vou começar, mas depois eu peço a ajuda do João, ele como assessor de acessibilidade. Eu queria explicar algumas coisas. Primeiro, sim, partir da definição das pessoas que vão trabalhar nas eleições, não só os mesários da seção mais que inclusiva desse nosso projeto, toda e qualquer cidadão e cidadã que se habilita a trabalhar como mesário, ele recebe da Justiça Eleitoral um treinamento explicando dos procedimentos que devem ser feitos no dia da eleição. É claro que, para esse projeto em específico, além desse treinamento, vamos dizer assim, básico, a gente vai precisar fazer um treinamento mais, uma conversa um pouco mais dirigida para a questão da acessibilidade e das eventuais limitações. Sim, quando você trabalha, você vai ter um tempo para, claro, se ausentar, tem uma hora do almoço, você vai poder sair, vai poder ir ao sanitário, obviamente. Essas coisas, a gente pensa em fazer essa sessão inclusiva, mas deixar também algumas pessoas de apoio para, em qualquer situação, em qualquer eventualidade, a gente poder dar um suporte nos momentos de afastamento, enfim. Inicialmente, esse projeto, a gente está pensando em fazer um local de votação. E, nessa escolha, nós pensamos na escola Patinho Feio. É uma escola que fica ali por detrás do Palato, e ela tem duas coisas que nos pareceu interessante fazer ali. Primeiro, é uma escola que tem acessibilidade, que tem uma boa situação de acessibilidade, tanto dentro da escola como o próprio acesso público ali para entrar na escola. E segundo é que lá nós teremos 3 sessões de votação. Tá? Essa escola também ela tem uma arquitetura muito interessante, que é como se no meio dela tivesse uma praça, de modo que a gente pode ter um controle maior de quem entra, de quem sai, de eventual apoio que a gente precisar. As mesas vão ser formadas, obviamente, dentro das possibilidades, não é? E dentro das características de cada um. Não é? Não significa necessariamente que a sessão precisa ser exclusivamente de pessoas PCD, nós vamos dizer assim. Pode ser que não seja. Vai depender vamos dizer assim, desse time que a gente conseguir formar. É óbvio que a gente precisa continuar com apoio, com todo o apoio de quem trabalha, de quem milita na área, de quem conhece as necessidades, para que a gente consiga compatibilizar as obrigações do mesário. Por exemplo, gente, isso tudo está sendo de grande aprendizado para nós todos. Não é? Veja, a Justiça Eleitoral trabalha para servir ao público, mas, ao mesmo tempo, tem em certa medida, um desconhecimento do seu próprio público.
Quando a gente começou, eu estava conversando com o Tony, o representante do Amor 21, e, por um acaso, eu falei de uma pessoa com Down poder fazer o controle da fila. Ele fez, olha, tem uma dificuldade. As pessoas com Down têm hipotonia, alguma coisa assim, tem muita dificuldade de passar muito tempo em pé. Veja, eu não sabia. E eu não tenho problema nenhum de dizer que não sei, que estou aprendendo com vocês, muito. A Justiça Eleitoral de Alagoas está aprendendo muito com vocês. Então, eu acho que a gente pode formar a equipe considerando as peculiaridades, as condições de cada um. E dá para fazer tranquilamente. Só é alocar cada um nas suas posições que sejam melhores. Enfim, são basicamente as primeiras informações que eu queria dar diante de tanta pergunta. João, você pode complementar aí? Ó. Sim, João, acho que seria bom o João falar sobre isso. Muito bom. No caso, o assessor de acessibilidade vai estar ali justamente para ajudar, ou seja, para instruir. Vamos dizer que chega ali uma pessoa com deficiência e não sabe onde é que é o banheiro. Vai se dirigir a essa pessoa pode ir lá conduzi-la até o banheiro, dizer onde fica a seção. Uma pessoa que tem baixa visão, não está conseguindo enxergar onde é que fica a seção, o coordenador de acessibilidade vai lá e vai ajudá-lo a dizer, ó, o senhor volta no local X, Y. Mas, assim, os acompanhantes pessoais de cada pessoa com deficiência serão mais necessários do que nunca e terão os direitos que sempre tiveram. Inclusive, a questão, o fato de termos um assessor de acessibilidade até vai ajudar em relação a isso, porque já nos deparamos várias vezes com situações em que o acompanhante foi até constrangido por estar acompanhando a pessoa na cabine de votação, né? E, numa situação como essa, o coordenador de acessibilidade vai estar lá justamente para alertar toda a população e dizer, pessoal, é acompanhante, independente de autorização judicial, ele pode entrar aí, sim, e votar. Inclusive, ele pode até apertar nos botões da urna se a pessoa com deficiência não tiver essa condição. Então, assim, o coordenador de acessibilidade não exclui o acompanhante corriqueiro da pessoa com deficiência, certo? Teremos um coordenador para o local de votação, ou seja, ele vai estar ali para justamente para ter esse jogo de cintura, para ajudar as pessoas que, porventura, estejam tendo alguma dificuldade, né? As pessoas com deficiência que estejam tendo alguma dificuldade. Ele também vai estar ali para auxiliar na questão da fila, porque, às vezes, a gente sabe que a questão da fila preferencial gera polêmica por parte de pessoas que estão estressadas com alguma situação e descontam ali na pessoa com deficiência que está ali na fila. Enfim, o coordenador só vem a somar. E os acompanhantes das pessoas com deficiência continuarão exercendo os direitos de sempre, certo? Banheiro com acessibilidade. A questão do banheiro com acessibilidade, vamos lá. Os locais de votação não são locais da Justiça Eleitoral, né? São escolas do município, escolas do Estado. Então, assim, quando a gente faz essa inspeção, essa vistoria, a gente procura colocar as melhores escolas possíveis, mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo lugar é 100% acessível, né? A gente sabe que tem escolas que têm uma estrutura muito mais avançada, em que o banheiro tem total... tem um espaço amplo para o cadeirante, para o usuário de cadeira de rodas, né? Enfim, e a gente sabe que, infelizmente, outros locais são mais precários, principalmente no interior, né? Então, em relação a isso, a Justiça Eleitoral não tem muito o que fazer, porque não são prédios nossos, entendeu? Não são prédios nossos, né? A gente está usando a estrutura que já existe, né? A estrutura que já existe. Então, assim, infelizmente, em relação a isso, a gente tem que fazer o melhor possível, mas não cabe à Justiça Eleitoral enfim, tá realmente... Exatamente, né? A gente... Isso, o presidente está falando aqui que os coordenadores vão estar lá assim, para auxiliar da melhor forma possível esse tipo de coisa, né? Mas, assim, infelizmente, se algum local de votação não tiver o banheiro adequado, infelizmente
O que eu posso falar é que a gente não tem o que fazer, né? Tipo, é aceitar que, infelizmente, a sociedade ainda não está tão evoluída assim, porque no cenário ideal, obviamente, todas as escolas seriam maravilhosas, todas as sessões seriam no térreo, todos os banheiros seriam amplos, teríamos, enfim, rampas, teríamos as diminuições ou até a inexistência de todas as barreiras, mas dentro da nossa realidade, a gente sabe que alguns locais de votação são melhores, outros piores, e é isso, né? É algo que foge ao nosso controle, né? Foge ao nosso controle. Em relação à pergunta, eu fui claro em relação a isso? Sim. Ah, tá, desculpa. Numa fila preferencial, quem são as preferências, além do idoso, pessoa com deficiência, mulher grávida? Médico também está numa lista de prioridade para passar na frente? O que acontece? Já aconteceu da gente estar na fila. Sim, Não, eu sou médico e eu preciso passar. Os servidores da Justiça Eleitoral, Aconteceu juízes, promotores, policiais em serviço, Tá. né? Lactantes, doadores de sangue, eles são os últimos na lista, os doadores de sangue. Eles têm direito à fila preferencial, só que eles são os últimos, né? Gestantes, enfermos, a lista é bem grande, certo? Pessoas com deficiência, autistas, pessoas com mobilidade reduzida também, idosos acima de 60 anos e acima de 80, esses são os super prioridades, ou seja, esses são a prioridade da prioridade, acima de 80 anos, né? São os únicos, ou seja, não há prioridade sobre prioridade, não há, exceto o idoso acima de 80 anos, né? Aí, enfim, a lista é grande, inclusive a gente está preparando um material institucional, em que a gente explica tudo isso, e a gente vai disponibilizar isso no grupo, porque a gente chega a esse consenso, e nesse material a gente vai dizer toda a prioridade. Tá bom, é legal. Outra coisa, aí você falou do médico, o médico não está não na lista, certo? Se ele passa de enxerido muitas vezes, vamos dizer assim, né? Entendeu? Mas não está não. Aí, em relação à pergunta, a pergunta sobre Libras, né? Sobre o eleitor surdo, que tem dúvidas. Amanhã, a partir da manhã, nós estaremos com um número de telefone, com o telefone WhatsApp, certo? Em que iremos dar a mais ampla publicidade. E o eleitor surdo que tenha qualquer dúvida, ele vai poder gravar um vídeo, a gente vai explicar isso ainda, vai poder gravar um vídeo ali em Libras, para que a gente coloque esse vídeo para os nossos intérpretes, para que eles façam a explicação na língua de sinais, certo? Então, é algo que é uma novidade, presidente, nossa, certo? Todo eleitor surdo, em todo o Estado, a partir de amanhã, no caso, qualquer dúvida que tenha em relação ao local de votação, em relação à mudança, que foi uma pergunta que foi feita, que sessões que mudaram, o que pode, o que não pode nas eleições, todo eleitor surdo pode tirar essa dúvida através da gravação de um vídeo e envio desse vídeo pelo WhatsApp do nosso tribunal, que a gente vai informar, que é o WhatsApp da Central de Libras, e nós iremos contar com o apoio da nossa equipe de intérpretes para que eles façam essa tradução e a gente possa sanar a dúvida de todos. Então, assim, em relação a isso, a gente também tem essa novidade e é um projeto pioneiro do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Aí, assim, posteriormente, eu acredito que daqui para amanhã eu estarei divulgando esse número no grupo do WhatsApp que criei com vocês e também nas redes sociais, enfim, no nosso site, para dar a melhor publicidade possível. Tem alguma dúvida ainda que não foi esclarecida? Porque foram tantas perguntas, né?
Como eu falei, a seção onde eu moro fica perto da minha casa, fica a uns 500 metros. Fica de 300 a 500 metros, eu vou até de cadeira. Agora, como é que fica se eu vou ser mesário em outro bairro? Como é que vai ser minha votação? Eu voto na minha seção ou voto lá na seção onde vou trabalhar? Todos os interessados em trabalhar como mesário, né? A nossa ideia é fazer a transferência temporária de vocês. Ou seja, até o dia 22, por isso a urgência dessa reunião, né? Porque o prazo está acabando. Até o dia 22, a gente pode fazer esse remanejamento. Por exemplo, o senhor vai ser mesário. Então, isso quer dizer que o senhor vai trabalhar no dia das eleições na sessão mais que inclusiva, que vai funcionar na escola Patinho Feio. O que a gente vai fazer? Vai transferir o seu local de votação para o Patinho Feio. Você vai votar lá mesmo. Então, assim, por isso que a gente teve essa pressa de marcar a reunião logo, entendeu? Porque o prazo vence no dia 22. Então, todo mundo que tiver interesse em ser mesário não vai ser prejudicado em relação ao local de votação, porque a gente vai fazer essa transferência e vocês que forem mesários irão votar na escola Patinho Feio, excepcionalmente nesta eleição agora, certo? É a transferência temporária, não é definitivo não, temporária. Nas próximas eleições, o local de votação continua sendo o mesmo, né? Eu gostaria de fazer alguns questionamentos no caso. Meu nome é June, eu falo em nome da APAI, estou representando a APAI Alagoas, Federação, e eu tenho alguns questionamentos em relação a isso, tanto a sessão mais que inclusiva, quanto as demais sessões. Sobre os familiares das pessoas com deficiência. A gente sabe que é a realidade, a grande maioria das pessoas que têm filhos ou parentes com deficiência, eles normalmente são responsáveis por aquela pessoa. Portanto, eles precisam estar, para exercer o seu direito de voto, estar acompanhado com a pessoa com deficiência. Então, eu queria saber se vai haver essa assistência, isso não só nessa sessão, mas que em todas as sessões deveria haver uma assistência que cabe, eu acho que, a esses coordenadores de acessibilidade que vão estar no local, dar um suporte para que essas pessoas, por um exemplo, uma mãe, um pai que esteja acompanhado de um cadeirante, que, de repente, não queira entrar na sessão com ele, mas que tenha um suporte para que ele possa exercer esse direito de votação, né? De poder entrar na sessão sem a necessidade de ele ter que, além de exercer a função de votar, cuidar simultaneamente daquela pessoa que depende dela, né? Então, é uma questão de suporte também para as pessoas que acompanham as pessoas com deficiência. Uma segunda questão é que tivemos, né, o aplicativo na eleição passada e eu acabei fazendo bastante uso dele de fiscalização. Esse aplicativo de fiscalização de denúncias sobre coisas que aconteceram durante a eleição e a votação. Então, seria meio que uma sugestão que a gente tivesse uma ouvidoria, no caso, um aplicativo, de repente, de fiscalização, somente para questões relacionadas à acessibilidade, que, mesmo que talvez essa eleição, todas as escolas e colégios eleitorais não estejam aptos, mas a gente possa coletar o máximo de informações possíveis, dado as circunstâncias, o que acontecer relacionado à acessibilidade, que o próprio eleitor ele possa informar, como uma maneira de ouvidoria, a dificuldade que aconteceu naquele local, para que a gente não precise ter uma única escola acessível a esse ponto, com esse protagonismo, mas que todas elas fiquem acessíveis. Então, uma ouvidoria seria um aplicativo, de repente, ou que os próprios coordenadores que estiverem no local estejam aptos a receber essa sugestão. E um ponto, como eu sou uma pessoa com deficiência invisível. Então, o que acontece?
nós passamos por constrangimento, por ter que explicar quando precisamos de uma assistência. Então, eu não sei se vai estar divulgado o uso do cordão de girassol, por exemplo, que a gente tem isso como símbolo oficial da pessoa com deficiência invisível no Brasil, que não foi divulgado na maneira que deveria ser e que talvez isso pudesse ainda, nós temos tempo de divulgar isso, para que os coordenadores e todas as pessoas que trabalharem em qualquer sessão eleitoral, ao identificar uma pessoa usando o cordão de girassol, preste a devida assistência. Não só nessa sessão mais que inclusiva, onde, obviamente, todos estarão treinados, mas que em todas, nós, de repente, uma placa, um cartaz para identificar que qualquer pessoa que entrar com aquele cordão, ela é uma pessoa que possivelmente precisará de uma assistência, e também os demais eleitores sem deficiência que estarão presentes no local estarão atentos a não constranger, como aconteceu comigo várias vezes, de eu pegar a fila preferencial a qual tinha direito e ser questionada por isso. Então, você tem que estar explicando, isso é constrangedor e até faz com que pessoas com deficiências invisíveis evitem até de ir votar, para não passar por essa situação. Então, essa identificação seria muito importante. O surdo também é uma deficiência invisível, há pessoas com baixa visibilidade também, entre outras, né? Deficiência intelectual, seja ela qual seja. Qual for. Então, essa questão, a minha dúvida é sobre essa questão da identificação. Se tem como tomar, ainda há tempo de tomar providência em identificar as pessoas com deficiências invisíveis, para que elas, em qualquer sessão, possam ser atendidas e ter devido suporte sem passar por constrangimentos. Olá, então, eu me chamo Ronald, eu sou estudante universitário e eu gostaria de saber se nas outras sessões tem acessibilidade com intérprete de Libras. Respondendo primeiramente o questionamento, qual é o seu nome? Jone. Respondendo o final da sua pergunta, né? A gente está finalizando um material de capacitação para os coordenadores de acessibilidade. Foi importante você ter falado isso, porque eu vou fazer um adendo a esse material e vou colocar essa questão do cordão de girassol para instruir. Então, assim, serão 1.060 coordenadores de acessibilidade. Por quê? Porque são 1.060 locais de votação em toda Alagoas. Então, é o seguinte, eles terão esse conhecimento, porque no nosso material, agora que você falou, e foi boa essa observação, a gente já faz esse adendo e fala da necessidade de se observar a questão das deficiências invisíveis, né? Aí, no caso, o cordão de girassol. Se tiver algum aí sobrando e puder me prestar, eu até agradeço, que eu já gravo hoje mesmo aqui o material. Porque a gente... que o material está quase finalizado, entendeu? Mas, assim, a gente ainda tem pequenos ajustes a fazer, e esse vai ser um deles. Sobre isso, o símbolo é esse cordão de girassol, ele é padrão, né? Está na LBI, inclusive. É um cordão verde com girassóis. E tem o do autismo, que é o do quebra-cabeça, que eu uso também. Mas de maneira unificada, até para a pessoa não precisar especificar, tem quem prefira o de girassol, e que é o oficial na LBI. Então, porque a gente tem amparo por lei a esse cordão. De repente, aí é a sugestão, claro, seria muito em cima da hora, talvez, providenciar que todas essas sessões na entrada do colégio eleitoral pudessem ser feito, a partir do momento a pessoa se identificando como uma pessoa com deficiência, talvez uma fita
na cor do cordão de girassol verde, para que ela pudesse prender a sua roupa e, assim que adentrasse o colégio, ela estaria identificada, porque a gente também tem que ter em mente que a grande maioria das pessoas não tem condições ou de adquirir um cordão desse. Eu sei que não é tão caro, mas eu não posso especificar o que é caro para ninguém, e nem é fácil de achar, né? A gente não teve nenhum incentivo que distribuísse. Nós não tivemos isso a nível de nenhum tipo de prefeitura, nem estado, nem nacional, a distribuição desse cordão. Então, ficou a critério do cidadão comprar, fabricar, entendeu? Então, assim, muitas pessoas podem usar, mas outras nem têm como usar porque não possuem. Então, uma fita, talvez, para colar, ou talvez a confecção desse cordão aí, eu não sei como fica a questão orçamentária e se isso é possível. Mas talvez até um adesivo com o símbolo do cordão do girassol para colar, para marcar que aquela pessoa ela vai precisar de acessibilidade a partir do momento que ela entrar dentro da escola. Seria uma maneira de sanar esse problema. Vamos analisar essas possibilidades, né? Porque, enfim, como você mesmo disse, né? Temos que ver a questão assim do tempo e também do orçamento. Mas uma coisa que eu garanto que dá para fazer é essa questão no vídeo institucional, né? E vamos ver a melhor forma da gente poder adequar isso aí, se de repente fazer cartazes, né, presidente? Porque vamos analisar com calma isso aí, mas tentaremos alguma forma aí, tá certo? Ô, Juni, não é? Olha, eu achei as suas colocações muito boas. Sobre a questão do suporte ao familiar deficiente, eu acho que essa é mais uma questão que a gente tem que colocar no nosso material para treinamento dos coordenadores de acessibilidade, assim como a questão da deficiência invisível. Isso é uma questão muito importante, ela vai entrar no nosso material de treinamento, mas nós também vamos replicar essas questões para o treinamento de multiplicadores de mesários. Nós ainda vamos fazer esse treinamento com as pessoas que vão dar o curso aos mesários no estado inteiro. Então, a gente vai passar todas essas questões que você colocou, viu, João? A gente integrar isso no material de treinamento também dos mesários, além dos coordenadores. A questão que você falou da ouvidoria, eu achei muito interessante. A gente não consegue fazer uma ouvidoria exclusiva, como você propôs, diante das restrições orçamentárias de pessoal, enfim. Mas a gente está aqui com a nossa coordenadora, nossa assessora de comunicação. Eu acho que caberia muito bem fazer uma campanha de incentivo às denúncias de locais sem acessibilidade à nossa ouvidoria que nós já temos. Então, uma campanha de informação aos eleitores, às pessoas com deficiência, às entidades representantes das diversas pessoas com deficiência, no sentido de que elas dispõem do nosso canal, que já existe, de ouvidoria, para que relate problemas de acessibilidade, é uma medida excelente que a gente pode tomar facilmente, Flávia. Veja, os problemas existem, vão continuar existindo, mas se a gente não identifica e, a partir daí, começa a ter uma ação da administração, da gestão do tribunal, buscando um melhoramento, a coisa não vai à frente nunca. Então, veja como a troca é importante, a gente também receber do usuário essa informação. E é como o João disse no começo, todos esses locais que a Justiça Eleitoral se utiliza para local de votação são locais públicos, no geral. E se ele não tem acessibilidade, cabe, inclusive, à própria municipalidade, ao próprio Ministério Público, não é só a Justiça Eleitoral. O problema de falta de acessibilidade numa escola municipal ou num qualquer local público não é um problema da Justiça Eleitoral exclusiva no dia das eleições, que só vai acontecer 2 anos depois.
Então, a partir dessa identificação, a Justiça Eleitoral, como uma entidade de Estado, um órgão de jurisdição, desembargador, a gente pode, claramente, através da nossa assessoria de acessibilidade, startar outros órgãos públicos, como o Ministério Público, como a própria Prefeitura, para que promova a acessibilidade naquele local que vai ser útil para a gente nas próximas eleições. Então, essa possibilidade de usar a ouvidoria para denúncias exclusivas por falta de acessibilidade nos locais, eu achei excelente. E a gente pode continuar isso através de um projeto de comunicação. E do acompanhante. A questão do acompanhante, eu acho que ela se resolve através de uma instrução do coordenador de acessibilidade. Ele está atento a também esse outro tipo de problema. Não é só o eleitor deficiente, mas aquela pessoa que ele está precisando acompanhar por conta do... E o colega ainda fez uma colocação de acessibilidade por Libras. Não é? Ele ainda fez essa colocação, e eu acho que vai do encontro desse serviço que o João falou, do uso do WhatsApp. Por favor, qual foi a pergunta? A pergunta dele foi para saber se as outras sessões terá acessibilidade em Libras, se terá a presença do profissional intérprete no local. Não, porque é o seguinte, a sessão Mais Que Inclusiva, esse projeto, o projeto Sessão Mais Que Inclusiva, será inaugurado, iniciado na Escola Patinho Feio, e serão 3 sessões, certo? Aí, o que acontece? Se tivermos mesários interessados que sejam surdos, colocaremos, sim, um intérprete de Libras lá. Se, porventura, não tenha nenhum mesário que seja surdo, aí não haverá intérprete, porque não haverá intérprete em lugar nenhum, vamos dizer assim, em local de votação nenhum. Os intérpretes estarão à distância. No dia da eleição, eles ficam aqui, naquele fundo verde ali, né, no caso. Caso haja alguma dúvida, como funciona a central de atendimento ao eleitor surdo? Um eleitor surdo foi votar lá em Paripueira, está com uma dúvida. Ele vai ter o acesso ao número do WhatsApp, que a gente vai divulgar, né? Ou vai chegar no coordenador de acessibilidade e pedir esse telefone, que ele vai ter também, que o coordenador vai ter essa informação. E o próprio eleitor surdo, ele vai pegar o telefone pessoal dele, vai pegar o telefone, vai ligar, vai fazer uma videochamada através do WhatsApp, certo? De onde ele estiver, Paripueira, Delmiro Gouveia, qualquer lugar, qualquer sessão, ele faz uma videochamada e vai cair aqui, na central de atendimento ao eleitor surdo, né? E as nossas intérpretes irão fazer a tradução simultânea ali. Ele vai perguntar tal coisa. Eu queria saber onde é que é a minha sessão, que eu não estou achando. Pronto, a intérprete vai captar a mensagem que foi feita em Libras e vai passar a informação em português para a pessoa responsável. Ele está querendo saber onde é que é a sessão dele, que ele não está achando. Então, é esse o canal, entendeu? Assim, não teremos intérprete em nenhum local de votação, até porque são 1.060 locais. Né? Eu acho que, quer dizer, com certeza, Alagoas não tem nem 1.060 intérpretes, né? Não chega nem perto disso. Aí a questão é essa, vai ser a distância. Agora, no local, na Escola Patinho Feio, local em que funcionará o projeto Sessão Mais Que Inclusiva, se houver um mesário que seja surdo, aí com certeza disponibilizaremos de um intérprete de Libras lá no local. Sim, isso aí com toda certeza. Inclusive, se o senhor quiser ser mesário, já está convidado aí e vai nos ajudar grandemente exercendo esse papel de cidadão. E a gente já agradece de antemão. Pessoal, só complementando, enquanto a gente estava ouvindo as perguntas e sugestões, a Karina, que é a coordenadora de apoio e registro plenário, fez contato com a Escola Patinho Feio, que vai sediar esse projeto, para a gente saber a questão
da acessibilidade, inclusive, dos banheiros, que foi perguntado, e a Karina obteve a informação de que temos um banheiro com acessibilidade, inclusive com acesso com rampa, e esse problema, pelo menos nesse local de votação, está resolvido, né? A gente tem... bom, pela informação que tivemos, e claro que a gente vai ter a oportunidade de ir lá, mas é um banheiro com acessibilidade, e como tem, inclusive, o acesso por rampa, acredito que as barras necessárias para a acessibilidade total são disponíveis, né? E só um detalhe, Juni, né? Obrigado pelas sugestões. Aliás, todos com as perguntas e sugestões nos ajudam bastante, né? Mas essa questão da utilização de um aplicativo eu achei muito interessante. E a gente tem uma ideia, na verdade, o presidente, o desembargador Clever, está apoiando a ideia de a gente tentar trazer, no ano que vem, um encontro com a questão, a área de acessibilidade de todos os tribunais eleitorais do país. Então, pode ter certeza, está anotado aqui, que a gente vai levar essa ideia, Júnior, para, de repente, pensar em um projeto em âmbito maior, porque, às vezes, esses aplicativos eles são feitos para todo o Brasil. Então, sua ideia é excelente, e, de repente, a gente consegue integrar ela, ou pelo TSE, ou de alguma outra maneira, até para que tenhamos informações de melhoramento desses locais. O Ribeiro falou algo muito certo. O problema não é somente da justiça eleitoral, o problema é da sociedade. Então, se a gente tem um local de votação, seja uma escola, seja um clube ou qualquer outro local que não tem acessibilidade, sobretudo os públicos, mas não somente. Então, a coleta dessas informações pode subsidiar políticas públicas. Então, é bastante interessante essa sua ideia, e a gente vai ter a oportunidade de tentar levar ela adiante, quiçá nesse encontro que a gente tem, digamos, um projeto de trazer no próximo ano, né, esse encontro de acessibilidade nos TREs do Brasil. Boa tarde a todos. E eu gostaria de me informar, eu sou presidente da Associação de Surdos daqui de Alagoas. Então, eu sou a primeira mulher presidente. Então, a gente esbarra em várias acessibilidades comunicacionais. Então, diante do que foi mencionado, lá no tabuleiro, que é a seção onde eu voto, a gente percebe-se que, quando a gente vai com um surdo, a gente não encontra a questão da acessibilidade. Então, terminam as pessoas do próprio órgão que está lá como mesário, não atendendo a gente como prioridade para que a gente possa votar. Então, a gente sempre tem que estar provando que nós somos pessoas com deficiência. Eu acredito que isso já foi colocado, não só a pessoa idosa surda também, mas, assim, a gente sabe que é impossível colocar acessibilidade, né? Mas, assim, eu, enquanto pessoa surda, eu vejo que, se a gente tivesse uma sessão com acessibilidade, só com as pessoas com deficiência, iria contemplar melhor do que a gente estar em locais diferentes, do que está essa problemática. Então, assim, a gente sabe que não tem intérprete de Libras suficiente, como já foi colocado. Então, assim, são horas e horas de votação. Então, assim, eu acho que seria possível fazer esse mapeamento de quantas pessoas estão para eleição, para que eles pudessem também ser contemplados em alguns pontos estratégicos para as eleições. Não sei se seria interessante. Como o nome dela? Que eu esqueci? Graciele. Como a Graciele falou, inclusive, na verdade, nós já temos os dados de quem é com deficiência ou sem deficiência, porque a gente informa isso, a gente tem no título de eleitor. Então, essa questão de unir os eleitores com deficiência em locais estratégicos que fossem mais acessíveis já é uma coisa que é possível há muito tempo.
Então, assim, já deveria ser realidade, né? A gente ter os colégios que não temos tantos intérpretes, mas vamos supor, em Maceió pudéssemos ter 5 ou 6 colégios, cada um com um intérprete, sim, né? Porque a gente tem esses dados nos documentos oficiais. Para quem possui documento oficial e colocou a sua condição, né? Que está vinculado no CPF. Quem não colocou, a gente não tem como saber. Sobre a questão da coleta da informação, tem uma sugestão. E essa coleta dessa ouvidoria, ela não requer de ampla tecnologia. Formulários com QR Code, que ficaria os dados, simplesmente o QR Code colocado lá. A gente tem várias plataformas de formulário, como o próprio Google, ou no próprio site do TRE pode ser colocado, que a pessoa na sessão viu alguma irregularidade ou tem alguma denúncia a fazer, escaneia com o QR Code ali e imediatamente fica os dados à disposição do TRE para que seja tomada decisões futuras e sem dados a gente não gere nada. Então, até com o QR Code dá para fazer. Eu sei que no papel não teria como anexar fotos nem nada, mas um QR Code escaneou, escreveu a denúncia, anexou a foto, se for necessário alguma foto, e já está em cargo em tempo real na mão do TRE. Seria uma sugestão para que, até num possível segundo turno, a gente tenha alguma coisa ali para solucionar. Já de teste, inclusive, bem antes da reunião do ano que vem será feita. Boa tarde. Só por uma questão de cortesia, eu queria que os senhores primeiro... Desculpe, meu nome é Júlio Schwartz. Eu estou aqui como representante da Secretaria de Estado da Cidadania da Pessoa com Deficiência, em nome da secretária Arabella Mendonça. Né? Sou advogado, sou especialista em direito da pessoa com deficiência, sou uma pessoa com deficiência também. E aí eu queria só que os senhores se dispusessem a esgotar o assunto da Graciele, que é a presidente da ASAL, para eu fazer uma série de ponderações depois que ficaram acordados, tanto na última reunião, como de tudo que a gente escutou agora. Obrigado. Não entendi bem. Responder primeiro a questão da Graciele, dos intérpretes. De ter intérpretes nos locais ou ter uma sessão exclusiva para pessoas com deficiência? Eu acho que é isso, foi uma questão exclusiva para gente, pessoas olha com só. deficiência auditiva, né? Veja, é uma questão um pouco complexa, não é? Se seria bom a gente ter uma sessão exclusiva para pessoas com deficiência. Primeiro, a questão da própria proximidade geográfica das várias pessoas, né, com deficiência. Já imaginou que a gente coloque uma sessão com intérpretes ou uma sessão exclusiva para deficientes, sei lá, na Ponta Verde, e a pessoa seja moradora do Tabuleiro ou do Benedito Bentes? Eu acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema é realmente um problema de nós como sociedade, não é? Como justo. Porque, veja, na tentativa da gente empreender algo que facilitasse a vida da pessoa deficiente, será que a gente não estaria excluindo e segregando ela para um espaço exclusivo de pessoas deficientes? Será que, como modelo de sociedade, a gente não deveria tentar que os outros locais fossem mais amigáveis à participação de pessoas com deficiência? Eu me lembro, há pouco tempo atrás, houve um debate movido pelo MEC, que ele queria que pessoas deficientes não participassem das escolas junto com as demais pessoas, não é? Eu acho que isso
não sei, a princípio, me parece que, na intenção de uma política bacana, ou uma política legal, a gente acaba gerando, talvez, exclusão, segregação, espaços para pessoas... Veja... veja, eu acho que a gente deveria transformar, mas veja, isso é uma visão, entende? Eu não sei se seria a melhor. Agora, o problema de acessibilidade, ele realmente é grande. A tentativa que a gente tem através desses aplicativos, não é, de mensagem, e através dessa solução que a gente colocou de uma pessoa intérprete, por via de WhatsApp, ela é uma tentativa. É claro que a gente está aqui aberto. Essa sessão e essa reunião aqui não exclui a possibilidade da gente voltar a conversar quantas vezes forem necessárias. Me parece que o João, você tem um grupo de WhatsApp. Semana passada eu criei um grupo e coloquei vocês, né? A Por maioria gentileza, aqui, pelo menos. quem não participar desse grupo... Né? Vamos pegar o João, isso. Depois compartilha o número. Comuniquei o pessoal para que a gente ouça de vocês aquela solução que a gente pensa talvez que dê certo e de repente não dá. Então a gente precisa ouvir de vocês. Não é? Isso não vai se encerrar aqui. Vocês têm um canal aberto com o TRE de Alagoas para dar o feedback, para dar a sugestão, e a gente vai ouvir com toda... Enfim. Porque, como bem disse o Ribeiro, né? A questão de uma sessão exclusiva para pessoas com deficiência, isso iria na contramão do mundo hoje, né? Porque o correto hoje, por mais que falte muito, a gente tem muito a avançar. Mas, assim, o que a gente tem que buscar é que a sessão, as sessões em que votam as pessoas típicas estejam preparadas para receber também as pessoas atípicas. E não a gente criar algo exclusivo para as pessoas atípicas, como se as pessoas atípicas fossem diferentes e não pudessem conviver no mesmo ambiente de pessoas típicas. Então, assim, por mais que seja difícil, por mais que ainda falte muito, a gente tem que lutar para que a acessibilidade seja universal, e não, assim, criar essa divisão, né? Assim, eu sei que, por vezes, enfim, a dificuldade, eu sei que vocês têm lugar de fala na causa e sabe muito melhor do que todos nós a dor e o sofrimento que vocês vivem, mas, assim, a gente aderir, vamos dizer, a algo do tipo, hoje seria caminhar contra a inclusão, né? A inclusão, que a gente quer que o mundo seja acessível e não criar um mundo acessível à parte para quem precise, especificamente daquele momento, porque, assim, a acessibilidade tem que ser universal, né? Então, é isso, só reforçando essa questão. Sim. Perfeito.
Deixa eu só explicar aqui rapidinho a questão do cadastro eleitoral das pessoas com deficiência. Em novembro de 2022, quando acabou a eleição geral, o cadastro foi aberto e a gente começou a fazer campanha para as pessoas não só fazerem o alistamento eleitoral, mas a transferência para sessões com acessibilidade. De 2022 para 2024, a gente teve um aumento de quase 4.000 pessoas com deficiência que se autodeclararam no cadastro. A gente sabe que o número de deficientes, de pessoas com deficiência aqui em Alagoas é muito maior do que 19.440 e poucas pessoas. 4% da população. Então, né, principalmente deficiências invisíveis, como a Juni falou. Presidente, a gente tem feito campanhas desde 2022, inclusive no fechamento do cadastro, eu fui convocada pelo juiz auxiliar. Ele me deu uma meta de aumentar em 20% o número, né, Hugo, das pessoas com deficiência dentro do cadastro. A gente já tinha batido essa meta anteriormente. E a gente está com o prazo aberto para fazer a transferência temporária dos eleitores. Dei várias entrevistas já na última semana, fazendo esse chamamento, mas, infelizmente, a gente não consegue chegar em grande parte dessas pessoas com deficiência. Então, olhei hoje no cadastro, só 20 pessoas no estado todo solicitaram a transferência temporária para votar em locais com acessibilidade. A gente tem sessões com acessibilidade em todos os locais de votação aqui do estado. Então, se eu tenho deficiência, eu posso escolher votar nessa sessão. E quando a gente pensou na sessão mais que inclusiva, o Ribeiro queria dar protagonismo para as pessoas com deficiência, não só na hora de votar, mas na hora de estar ali na sessão, comandando, sendo autoridade do processo eleitoral. E é isso que a gente quer, que vocês, no dia da eleição, na véspera da eleição, se empoderem, né, dessa autoridade que está ali respondendo pela Justiça Eleitoral, comandando uma sessão. Em eventuais, a gente sabe que no dia da eleição existe tumulto, existe confusão, e vocês estarão ali representando o TRE de Alagoas. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa barreira da comunicação com as pessoas com deficiência que não atendem o nosso chamado, né? Mas a gente está trabalhando nessa gestão do desembargador Clever. A acessibilidade tem sido um norte muito forte, desde a contratação da Clarinha, que trabalha lá comigo, né? A nossa estagiária com síndrome de Down, e em outras várias frentes. Então, a gente precisa de vocês para comunicar para essas pessoas, o que vocês puderem levar para as associações, para todo mundo. A gente tem interesse, a gente produz campanha, a gente produz material, produz jingle, produz até vídeos com as meninas as intérpretes de Libras. A gente só precisa ter essa conexão com vocês mais direta para a gente chegar nesse público que nas redes sociais, na televisão e na rádio a gente, infelizmente, não está conseguindo atingir. Eu queria só dar uma informação. É o seguinte, nós temos uma dificuldade muito grande de trazer as pessoas com deficiência para alguns espaços. Eu acho que uma das ideias futuras podia ser uma parceria do tribunal com as instituições que já atendem e fazer uma espécie de mutirão, pensar numa ação que a gente... Porque, às vezes, eles vêm só para o tratamento. A dificuldade de ônibus adaptado é muito grande. Entendeu? Alguém, às vezes, usa, quando tem um recurso, um Uber para trazer, porque, às vezes, a deficiência não cabe em qualquer carro. Não sei se vocês sabem, mas tem táxi que se nega a levar um cadeirante por conta da cadeira de rodas. Então, eu acho que uma ideia futura seria uma parceria com as instituições para que fosse feito um mutirão, porque, às vezes, eles não têm acesso, né, a algumas informações. Tá certo? Seria uma ideia. Isso é a realidade, né? Aproveitando, Ribeiro e senhor presidente, eu queria fazer uma indagação com relação à resolução do TSE número 23.736, de 27 de fevereiro de 2024. As minhas perguntas e ponderações, a partir de agora, vão se basear nisso daqui. Nela, fala que a formação e a nomeação das pessoas que vão participar das mesas receptoras de votos, inclusive, pela primeira vez é citada a questão também dos coordenadores de acessibilidade. Um dos itens, ele fala que é assim: a inelegibilidade para compor as mesas receptoras de apoio logístico.
e também as mesas receptoras de votos. Então, a pessoa que estaria incapaz, legalmente, de participar dessa situação da sessão mais inclusiva. Não podem integrar a mesa receptora ou atuar como apoio logístico. Candidatos ou candidatas, isso é normal, né? Ou que, ainda que por afinidade, tenham até o 2º grau o cônjuge de candidato. Integrantes de diretórios de partido político ou federação que exerçam função executiva nesses respectivos locais. Autoridades públicas, agentes policiais, ocupantes de cargos de confiança no Poder Executivo, pessoas pertencentes ao serviço eleitoral e eleitores e eleitoras menores de 18 anos. A minha pergunta, senhor presidente, é: ocupantes de cargos de confiança no Poder Executivo, estadual, federal, municipal, que Poder Executivo é esse? Todos? Todos. Tanto estadual, municipal e federal. Em qualquer âmbito. Pronto. Então, passado esse esclarecimento, como a gente havia falado na reunião anterior, e eu já tinha esclarecido anteriormente, eu faço parte da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. A gente aqui se propôs a ajudar no que fosse necessário, inclusive nos treinamentos e capacitações dos coordenadores de acessibilidade e também na elaboração de documentos que fossem necessários. Na última reunião que a gente fez aqui, a gente tinha deixado claro que seria necessário não um edital formal, mas pelo menos um documento que estabelecesse quantas pessoas seriam necessárias para participar das 3 sessões, quantidade, os cargos que cada um iria ocupar nessas 3 sessões e que tipo de situações ou a função de cada cargo. Então, volto a dizer, não seria um edital, mas seria um texto explicativo para que as associações pudessem ir atrás das pessoas com deficiência que coubessem dentro de cada caixinha daquela. E, infelizmente, não foi feito. Tanto é que a gente está aqui hoje, né? Então, assim, como o prazo é pequeno para fazer essas alterações, eu sugiro que o próprio João grave um áudio ou explique melhor, de alguma forma, no grupo que a gente formou, para a gente poder angariar. Porque, por exemplo, no último post que vocês fizeram no Instagram pedindo voluntários, eu indiquei, acho que umas 8 pessoas. Lendo essa resolução daqui, 6 já não podem participar, inclusive eu, dessa sessão mais inclusiva. Então, assim, essa questão de informação ela é muito importante até para a gente otimizar o tempo, né? Para a gente poder fazer com que o projeto de vocês ande da melhor forma possível e evitando qualquer tipo de problema futuro que venha a ter depois, até porque é um projeto grandioso, que isso vai ser realmente expor o Tribunal de Alagoas num patamar completamente diferente do que já foi feito, tá? Mas que a gente precisa colocar isso para andar e a gente precisa desse tipo de informação. Né? E corroborando com tudo que foi discutido aqui, né, o que foi passado para a gente como reunião seria basicamente isso, que a gente iria trazer aqui para vocês as pessoas que poderiam participar, que teriam interesse, como os colegas aqui que teriam interesse, né? Só que a gente precisa de regras. O que é que vai ser utilizado? Não é uma questão de um banheiro, porque tem ou não tem uma barra, não desmerecendo, que vai deixar de acontecer a ação. Ela vai acontecer. Né? Ela vai acontecer. As adaptações vão ser necessárias. Isso ficou claro aqui na última reunião. Ficou muito claro. Para quem estava aqui, ficou muito claro. Inclusive, nas indagações que a gente fez, se as pessoas dessa sessão seriam equiparadas às pessoas que irão trabalhar nas eleições, foi garantido pelo próprio Ribeiro aqui, em resposta, dizendo sim, vão receber auxílio, vão ter a questão das folgas, se forem servidores, do público, privado, o que for, vai ser equiparado a todos os outros mesários que participarão do pleito. Então, isso ficou muito claro aqui. Não tem o que discutir com relação a isso. A questão realmente é a gente conseguir angariar as pessoas certas para os locais certos, para fazer com que esse projeto de vocês ande. E a gente está aqui para isso. Agora, a gente precisa de informação. Saber quem, quantos, aonde, até que prazo, onde é que preenche, quais são os dados que vocês precisam. Precisa de quê? Nome, RG, CPF? É um formulário no Google Drive? Né? Vocês vão passar para a gente um formulário impresso? Como é que vai ser esse processo? Né? Pode ser um eleitor só de Maceió, a pessoa pode estar em outro estado.
ou ser eleitor de outro estado e participar da sessão mais que inclusiva aqui, já que ele vai ser só um servidor, né? Ele vai ter que fazer o voto em trânsito. Então, são algumas características de repente, um vídeo, um áudio, um documento impresso, um ofício, um memorando, que a gente possa analisar e entregar isso para vocês, de uma forma prática, né? Simples, pragmática, e a gente pode ajudar tanto a sociedade civil, como as organizações da sociedade civil, como também o Estado de Alagoas, através dos órgãos da Secretaria, pode chegar junto de vocês e dizer, olha, isso aqui tem essa lista, tem essas pessoas, essa daqui não pode porque tem um impedimento, essa daqui pode, mas vai ter que precisar de um transporte adaptado para fazer isso, para fazer aquilo outro. Né? E aí a gente consegue chegar num denominador comum. Inclusive, mais uma vez, reitero aqui, em nome da secretária Arabella Mendonça, da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de Alagoas, que estamos 100% à disposição, como a gente já vem tratando via aplicativo de comunicação com o João, né, para todos os esclarecimentos, dúvidas, enriquecimento, inclusive, de material e treinamentos que vocês venham fazer, para que essas sessões sejam acessíveis e treinar, porque o principal é a informação que precisa ser passada para essas pessoas que vão trabalhar em todas as 1.060 e poucas sessões eleitorais que vão ter aqui no Estado de Alagoas, né? E aí eu corroboro com um projeto que está tendo da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que, inclusive, a gente já vai começar a fazer treinamento com eles, em termos de acessibilidade e inclusão, agora sexta-feira, porque é a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a gente já coloca à disposição de vocês o mesmo treinamento. Por que eu falo nisso? Porque, da mesma forma que a Juni falou aqui, que a gente pode ter uma fitinha que você pode comprar em qualquer camelô, no centro, ou encomendar pela internet, infelizmente ou felizmente, a gente mora no Brasil. Somos brasileiros. E as pessoas se aproveitam muito para passar na frente. Seja dando uma carteirada porque é médico plantonista da Santa Mônica, seja dando uma carteirada porque é policial militar, vou falar o termo, mas que às vezes nem está em serviço. Né? E é isso que chateiam as pessoas, principalmente as mais humildes, nas grandes sessões que tem lá no CEPA, lá no Benito Bentes, onde tem 150, 300 pessoas numa fila lá no sol, suando, porque a sessão até pode ter refrigeração, mas do lado de fora não tem. E as condições são precárias. Então, por muitas vezes, essas pessoas se identificam como pessoa com deficiência, com fibromialgia. Quem é que vai dizer que eu tenho fibromialgia ou não? Hoje, o Estado de Alagoas emite a carteira da pessoa com deficiência. Mais de 1.000 já foram emitidas. Hoje, o Estado de Alagoas emite o CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Será que essas pessoas que vão estar nas mesas vão identificar o cordão do girassol? Porque eu, como servidor público, eu posso exigir que aquela pessoa que está com o cordão de girassol, Lei Federal 14.160, de 2023, né, que ela me mostre um documento que ela realmente é uma pessoa com deficiência. Não é só porque você está com a fitinha do girassol que você vai ter prioridade, não. Porque tem N outras pessoas na fila que têm prioridade. E o Estado de Alagoas é o 4º no país que admite a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência. Fora outras prioridades, como gestante, lactante, obeso. Né? E aí, como é que fica? Volto a dizer, somos um país, infelizmente, incivilizado para essa parte. Então, esses treinamentos que a gente oferece lá pela Secretaria é justamente para alertar os servidores quanto ao direito que eles têm de se impor e dizer, epa, você tem o direito que você está dizendo, me prove. E é isso que a gente proporciona para eles. Obrigado. Júlio, sexta-feira vai haver a capacitação lá no TJ, né, sobre a temática da acessibilidade. Inclusive, eu estarei presente. O nosso tribunal já foi oficiado e eu estarei representando o TRE. Vai ser lá no fórum, sexta-feira, né? Perfeito. E iremos trazer, sim, para cá também, porque muito nos interessa. Muito nos interessa isso aí. Eu entendo todas as suas constatações e realmente, como é algo que a gente está iniciando, a gente está engateando, né, a gente ainda tem essa dificuldade. Né? Mas, assim, neste primeiro momento, eu acho que não é algo para a gente ter tanto receio. Por quê? Porque serão só 3 sessões, vamos dizer assim, em um local só. E esse local, como a gente sabe que
como é um projeto pioneiro, um projeto piloto, a gente vai ter o cuidado de colocar ali servidores sempre monitorando. Então, assim, a coisa não vai sair do controle, certo? Porque a atenção vai ser mais do que redobrada, a gente vai ter uma atenção muito especial, até porque a gente não pode admitir que haja qualquer tipo de fracasso, porque a gente tem uma resposta a dar para a sociedade. E isso, para a gente, é muito importante, né? Então, assim, podem ficar tranquilos em relação a isso, que vai ao projeto de sessão mais que inclusiva, porque vai dar certo, eu tenho plena convicção disso aí. E, assim, a gente, inclusive, aqui, aproveitando a oportunidade, a gente queria já angariar voluntários agora, ao vivo mesmo, aqui, hoje, porque eu sei que já há alguns, a Aninha, por exemplo, qual é o nome do senhor? Carlos, Júnior, né? Enfim, ou seja, já temos também, temos você se habilitou como mesário voluntário, eu vi, tem o Gustavo, que é deficiente visual, que também se habilitou. Não, então, aí tem essa questão que a gente vai ver, mas assim, a questão é o seguinte, a gente ter uma lista e ver o que a gente, e ver com calma, analisar com calma quem a gente pode utilizar, porque eu sei que aqui conseguiremos alguns, amanhã iremos fazer essa força-tarefa, iremos deixar, vamos fazer uma compilação, vamos dizer assim, vamos resumir isso aí, vamos fazer um material resumido, para a gente ser bem objetivo em relação a isso aí, até porque a gente só tem até o dia 22 para transferir, né? Então, a gente está correndo quanto tempo. Mas vai dar certo, presidente, com muita tranquilidade isso vai dar certo, amanhã mesmo a gente resolve isso, porque são 3 sessões, são 4 por sessão, é muito simples de resolver isso aí. E em relação à capacitação, à instrução, que eu sei que é uma questão que vocês têm muita preocupação, nós iremos fazer um treinamento exclusivo assim, para essas pessoas, para esses 12 que irão trabalhar ali no dia. Então, imagina, presidente, que a gente vai ter um servidor aqui como instrutor, exclusivamente para tirar toda e qualquer dúvida, ou seja, vocês vão estar, pode ter certeza, que os envolvidos nesse projeto vão estar até mais preparados do que os mesários, assim, vamos dizer assim, de forma geral, ampla. Por quê? Porque vai ser um grupo muito reduzido. E se for preciso que seja em um dia, vai ser em 2 dias, 3 dias, não importa. A gente quer deixar todo mundo preparado. A gente tem o material técnico, tem pessoas capacitadas para isso. Inclusive, aqui, tem uma colega nossa que está ali atrás, a Maíra, que é servidora aqui da presidência, e ela já se colocou à disposição para nos auxiliar nessa capacitação, porque é alguém que tem experiência com cartório, enfim, com toda essa correria. Tem pessoas dos cartórios também que vêm nos auxiliar. Então, é o seguinte, o que eu posso dizer aqui é que, para todos ficarem tranquilos, que a gente, até amanhã, vai estar fechando essa lista. Não vai passar de amanhã a gente já fecha, e agradecer a presença de todos aqui, e, ao fim da nossa reunião, já pegar dados de interessados, para a gente já ter uma base, para amanhã a gente consolidar com outros interessados que já me procuraram também, para que amanhã a gente feche essa questão e defina as pessoas que irão participar das 3 sessões lá na Escola Patinho Feio. Então, é isso. A nossa cerimonial. Gente, o presidente Cleber vai precisar sair, agora tem um compromisso previamente agendado, e coube-me, né, fazer o agradecimento a todos pela presença, a todas também. Todas as contribuições podem ter certeza que vão ser levadas em consideração. Ribeiro e Hugo estão ali no caderninho, anotando tudo. O que a gente puder colocar em prática já nessa eleição, a gente vai fazer não só na sessão mais que inclusiva, mas em todas as sessões do Estado. E no grupo, vocês tirem todas as dúvidas com o João, que é o assessor de acessibilidade, e está aí disponível para vocês. Então, obrigada, e a gente continua se falando. Quero agradecer a todos, a todas, a presença de vocês, e dizer que todas as sugestões que foram lançadas
passadas para todos nós, serão apreciadas e vamos ver a possibilidade de implementarmos em conformidade com o que foi postulado pelos senhores. Uma boa tarde para todos e fiquemos todos com nosso Senhor Jesus Cristo.